Hey guys, good morning. How are you doing? Are you okay? So we had 1 week off. Was it great for you? Yeah, I hope so, okay? I hope you had a great examination week, a great test week, okay? And here we are again in our brand new English class, brand new week, brand new Wednesday, okay? So good. I was missing you so much, okay? And that's it. Okay, let's get started. So today we will start our class with a test analysis. Okay, you did an examination last week. Okay, I hope you all got great grades. Okay, awesome grades. I hope so, and I'm pretty sure you did. Okay, and today we will start our class correcting the test you did last week, okay? So everything you will see on the screen on your PC, on your computer, all right? Everything is going to be there, okay? After the test correction, after the test analysis, we will go back to the book, to the unit, okay? And I'm going to tell you after that, after the test correction, what we will do later, all right? E aí, galera? Fazendo uma traduçãozinha aqui para vocês, né? Estamos aí de volta depois de uma semana de folga, né? Digamos assim. Para vocês não muito, né? Para mim também não, porque eu passei a semana toda preparando a aula, estudando e etc. E vocês aí tiveram uma semana de prova. Eu tenho certeza que todos se deram muito bem na prova, né, galera? Então, estou muito feliz aí de estar de volta, né? Estamos de volta aqui todos, né? Reunidos nessa nova quarta-feira, nova semana. E hoje, agora, a gente vai começar a nossa aula de hoje, galera, fazendo uma correção da prova que vocês fizeram semana passada, né? Então, fizeram uma prova semana passada de inglês, eu tenho certeza que todo mundo se deu muito bem, e a gente vai agora analisar, né, as questões direitinho e etc. Depois dessa correção na prova, tá, que a gente vai ver todas as questões da prova, né, e corrigir direitinho, aí a gente volta para o nosso livro, tá certo? Mas daqui para lá eu vou dizer como é que vai ser direitinho aqui a relação ao livro. A prova vai estar na tela do computador de vocês, tá? Está lá projetada aí na tela do computador de vocês. As questões estão lá e a gente vai lendo as questões, discutindo qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, certo? Nossa equipe aqui, né, o Teacher Gabriel está aqui para ajudá-los, né, em qualquer dúvida que vocês tiverem, que seja obviamente pertinente à aula de inglês, né? Assuntos mais lúdicos aí, vamos deixar para depois, né, para outra ocasião, tá bom? Beleza. Alright, vamos passar logo para o nosso primeiro slide. A propósito, se você já puder, não sei, pegar a prova, fazer um download, pegar um arquivo que você tem aí guardado para acompanhar, fica legal também, tá? Fica a teu critério. Mas vai estar aqui no computador. A gente vai agora para o primeiro slide, certo? Da nossa prova. Então, vocês percebem que tem um texto da prova, né? The history of genes, the history of genes. Okay, so we will read the text together, okay? And any kind of question you have about the text or about the question itself, please do it on the chat, all right? So good. So, let's read the text together, okay? The history of genes. In 1873, two Americans discovered that cotton fabric called jean was very strong and practical for outdoor work. Because the fabric came from Nimes in French, they called the fabric denim. It all started when a customer asked a tailor named Jacob W. Davis to make some strong pants for her husband. Davis bought some denim from a shop, and he added rivets to make the pockets strong. The happy husband showed his friends. So, this is the text, a very small one, very easy one, that talks about the history of the jeans, the so known, so loved fabric we use every day today, okay? So there's a history behind the scenes, behind the jeans itself, and that's part of the history you just read on the text, okay? So the first question about the text is, when did the Americans discover a cotton fabric jean? So
if you see the first line of the text says, in 1873, 2 Americans discovered that a cotton fabric called jean was very strong and practical for outdoor work. So that's the answer, okay? The answer is 1873. Tá bom, galera? Então a resposta é justamente essa, né? Tá aí bem claro na primeira linha do texto. Se a pergunta é quando os americanos descobriram um tecido de algodão chamado jean, o ano é 1873, ok? Aí a gente vai aproveitar, galera, para dar uma estudada em outras coisas, né? A gente sempre aproveita, é muito bom ler textos, né? Porque a gente vê vocabulário e a gente vê também a parte gramatical, a gente pode meio que passear um pouco aí em algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, eu tenho aí a própria resposta, né? Que é esse número aqui, ó, 1873, é isso? 1873, né? É muito comum, pessoal, no inglês, seja o inglês americano, seja o inglês britânico, enfim, eles são muito versáteis na hora de falar o inglês, principalmente na hora de falar. Como assim? Eles tentam falar da maneira mais rápida, mais enxuta possível, entendeu? Então, eu poderia ter falado esse número por extenso, 1873. Só que isso demora muito para o inglês, entendeu? Eles não gostam de demorar falando as coisas. Então, tem uma outra forma que é a mais usada, muito mais usada de se falar, que é dividindo o número quando tem 4 algarismos, né? Dividido em duplas, né? A gente fala primeiro esse daqui, ó, que em inglês todo mundo sabe que é 18, né? E depois fala esse daqui, que é 73. Então, 1873, tá? É uma forma mais rápida que eles têm de falar o inglês, tá certo? Só uma curiosidade. Portanto, a resposta é, when did the Americans discover a cotton fabric called jean? The answer is 1873, letter D. A resposta dessa primeira pergunta é a letra D de dado. Qualquer dúvida, any questions you have, please ask on the chat, okay? We are ready to answer you, okay? Very good. All right, so the next question is somehow related to the text also. This is the same text, okay? And the second question is also about this text, all right? So the question is, complete the sentence according to the text. Complete a frase de acordo com o texto. The cotton fabric was very, and to work. So we have 2 adjectives from the text which would correctly complete the sentence, okay? So, the first adjective, the first options are weak and strong, okay? Weak and strong. So, by the reading, we could notice that the jeans fabric is a very strong fabric, okay? It's not weak. Weak is the opposite of strong, okay? So the jeans is very hard, very strong, very used to working guys, to working men, okay? So that was the first purpose of the jeans, okay? Produce a very strong clothing piece for men to work, okay? So the first adjective would be strong. And the next one is, the options are uncomfortable and practical. Os próximos adjetivos são uncomfortable, which is not comfortable, uncomfortable, practical. Something, when something is very practical, it's very handful, you know. You can use in many ways, in many occasions. For example, today you can use jeans almost any time you want, to work, for a party, or to hang out with your friends, okay? So it's very practical. So I'm already giving you the answer, actually, okay? And the next one is weak, which we won't use because we already know that the jeans are not weak. They are very strong, okay? So the answer would be letter C. The cotton fabric was very strong and practical to work. Ok? Então, galera, a resposta dessa questão aí
né? Seria a letra C, tá bom? O tecido, né? Lembrando que a palavra fabric, cuidado para não confundir essa palavra, tá, pessoal? É o que nós chamamos de falso cognato, né? False friend. Fabric significa tecido, malha de camisa, né? Etc. Tá bom? A fábrica seria factory, né? Factory seria fábrica, tá certo? É um falso cognato. Então, no caso aí, ó, the cotton fabric, né, o tecido de algodão, cotton significa algodão, é muito forte, strong e prático, né? Você pode usar o jeans em muitas ocasiões, né? Muitas mesmo, tá bom? Então, a resposta dessa questão seria a letra C de casa. Alright? Good? Very good. Let's go on. Okay, again. The next question is also related to the text, okay? In 1873, the jeans started when a customer asked a tailor to make strong pants for her. So, we could see that the person who asked for the jeans was a woman, because the text uses the pronoun her. Então, a gente pode perceber, né, pessoal, que a pessoa que encomendou, né, que pediu que fosse feito, né, que fosse feito a roupa de jeans, era uma mulher, porque em um determinado momento do texto, né, eu tenho aqui o pronome her, que é um pronome possessivo que significa dela, tá bom? So, a perguntinha é, em 1873, em 1873, o jeans começou quando um consumidor, um cliente, customer, é quase a mesma coisa que client, tá bom? Client, tá certo? Mas o customer dá mais uma ideia de consumidor também, mas pode ser um cliente também, tá? Pediu a um alfaiate, tailor, né, um costureiro, para fazer calças fortes para quem? Para her husband. Essa resposta na última linha do texto, olha só. The happy husband showed his friends. O marido feliz mostrou para os seus amigos, tá bom? Então, a resposta dessa questão seria a letra A, a palavra husband. Não é a palavra friends, que é amigos, não é a palavra, o nome Jacob Davis, não é a palavra customers, que a gente acabou de ver que é consumidor ou cliente, e a palavra work, na verdade era para ser worker, talvez, né? Seria trabalho ou trabalhador, tá bom? Então, a resposta da letra A, husband. Beleza? Alguma dúvida, galera? Qualquer dúvida, podem perguntar que a gente está aqui para responder, alright? Don't hesitate. Please ask if you have any question, okay? Very good. Again. How did the customer's husband feel about his jeans? Olha só. Eu vou aqui chamar a atenção para outra palavrinha legal, ó. Customer. E aqui eu tenho um apóstrofo e o S. Okay? This is what we call the genitive case. I think you already know about it, okay? We studied that before. The genitive case of the possessive case. We have two ways of, naming it. Esse é o chamado caso genitivo, ou chamado também de caso possessivo. It's very common in English, also very common, okay? Again, from the idea that they don't want to, to speak too long, okay? So they kind of shorten the phrases, the sentences. Mais uma vez, pela ideia de que eles não gostam de falar, de se alongar na fala. Eles acabam diminuindo um pouco, né, a forma de escrever e de falar, principalmente no inglês. Então, aqui no caso, sorry? Yeah, husband. Thank you. Customer's husband. Nesse caso aqui, galera, o que eu tenho? This word right here, okay, after the apostrophe and the S, has a possessive case with this one. So this word belongs, I would say like that, belongs to this one. Né? Então, essa palavra husband, ela tem uma relação de posse com essa anterior. Então, a gente fala meio que no popular que essa palavra pertence a essa anterior. Isso é o caso genitivo. Então, aqui no caso seria o marido, o esposo da consumidora, né? Da
cliente, tá certo? Beleza? É o chamado caso genitivo. Isso acontece muito no inglês, muito no inglês. Inclusive, existem prédios, né, existem lojas muito conhecidas, né, que usam essa história do apóstrofe do S, porque também dá para entender que aquela pessoa possui aquele estabelecimento, tá certo? Macy's, né, que é uma loja famosíssima aí, né, nos Estados Unidos, Macy's, a dona Macy, né, no caso colocou o nome dela, então a loja pertence a ela, também se usa muito isso daí. All right? Very good. So, how did the customer's husband feel about his jeans? The word is sad, happy, angry, confused, or bored. The word is happy. The happy husband showed his friends. O marido alegre, o marido feliz, mostrou aos seus amigos. The happy husband. Very easy, okay? So the answer is letter B, okay? Letter B. Right? Any questions? No questions at all? Okay, very good. Vamos lá para a próxima. All right, so now we go, sorry, now we go to vocabulary part, okay? This is something from the book, okay? We studied about, clothing and accessories and, things that people wear on themselves, okay, on the book. And this is a picture of one very common, clothing accessory that specifically men use. Of course, I've seen some women using them too, okay, but mostly men use them, okay? So this is a red, of course, a red tie. So the word is tie. The answer is letter B. Okay, it's not a red denim because denim refers to the jeans itself. It is not a red suit because the word suit refers to the, the coat and the pants all together, the suit, okay? Sweatshirt is not also a sweatshirt because it's a kind of shirt. And a shirt, okay? A shirt is like this one I am using. This is a red shirt, okay? So the right answer is a tie, a red tie. The word tie. And of course, I think you know that the word tie can be both a noun, which is the thing that many use here with a suit, okay? But also is a verb to tie, okay? If I have my shoelaces untied, I am going to tie them, ok? Então o verbo tie também pode significar amarrar. A palavra tie significa amarrar, dar laço, enfim, tá bom? Very good. So the answer is letter B, a red tie. Good? Ok. Vamos pro próximo. All right. Now this one talks about grammar. This is grammar, okay? Actually, more specifically speaking, this is simple past tense, okay? What we studied and reviewed the week before the test, okay? So, complete the sentence using the past tense. So let's analyze the question. They didn't uniforms for the party last week. Look, the possible answers are, of course, wear, wearied, wore, worn, wears. Okay? Very good. So before we go to the answer itself, I just want you to remember that when you use the auxiliary verb did, you should remember that. When you use the auxiliary verb did, something interesting happens to the main verb. Can you tell me on the chat what happens with the main verb of a simple past tense when we use the auxiliary verb? Dá para você me falar, galera, o que acontece com o verbo principal da frase, no passado simples, quando nós usamos o verbo auxiliar did? Alguém lembra? They've given me the answer for the question, but they haven't given me the answer for your question. Yeah, good. I know you know the answer for the question, but I just want you now to answer why does it happen? Why is the answer you checked the right one? What happens? The verb goes to the infinitive form. Okay, the main verb goes back
to the bare infinitive, to the base form, ok? Very good. Então, o verbo principal, galera, ele volta para o que nós chamamos de bare infinitive, que é o infinitivo sem o to, ou também conhecido como base form. Então, se você olhar a letra B, wear it não existe. Até porque o verbo wear é um verbo irregular. Então, ele não usa essa regra do ED. Então, essa letra B, ela é inexistente, tá? Ela não existe. A palavra wore é o passado do verbo wear. Por que que eu não posso marcar wore? Porque eu tenho o auxiliar did. So if I write did, I cannot use wore, okay? Good. Worn is the past participle. Seria o particípio passado. Ele não se aplica no passado simples. Tem uma outra aplicação em outros tempos verbais, mas no passado simples, não. And whereas, when I use an as after a verb, at the end of a verb in English, I am telling that this verb is in the simple present tense. Se eu usar um S no final de um verbo em inglês, eu estou dizendo que esse verbo está sendo conjugado no presente simples. Não é o caso aí, porque a própria questão pede que você complete com o passado simples. Portanto, a resposta correta seria a letra A, ok? They didn't wear uniforms for the party last week. Teacher Fernando, what is there in the sentence that makes this sentence in the past simple? Okay. Since We have- the verb wear is in the base form. Sure. We have two terms, actually, we have two words, two expressions that shows you that the sentence is in the simple past tense. The first one is the auxiliary verb didn't. Nós temos dois termos nessa frase que vão indicar que essa frase está no passado simples. Nesse caso aí, tá certo? A primeira palavra é a palavra didn't, que é exatamente o verbo auxiliar que só é usado no passado simples. Então, por si só, eu já sei que o uso desse verbo indica que a frase está no passado. Beleza? De cara. O outro aí, que ele é meio que opcional, digamos assim, né? Nem sempre ele vai aparecer, é o advérbio de tempo, que na verdade aí tem o last week, né? Na semana passada, na última semana, que também é uma expressão que remete ao passado, que indica passado, tá bom? Então, são dois termos, nesse caso, que vão indicar o passado. O didn't, que é o verbo auxiliar que só pode ser usado no passado, e o last week, que é a semana passada, que é um advérbio que vai indicar o passado. Lembrando que last week, last, qualquer coisa, ele é opcional. Dependendo do contexto, se você quiser ou não, você pode ou não usar. Fica à vontade. Beleza? Okay, very good. All right, so this is, okay, this question is quite easy, okay, very good. Vamos lá para o próximo slide, por favor. Very good. Now, we have something very easy too, okay, but you had to remember about the rules and about the regular and irregular verbs, okay? I told you that you had to study them a lot, okay? So, the past form of the verbs like, prefer, and brush is. A forma do passado dos verbos like, prefer, and brush são. Olha só. These three verbs, they are all regular verbs, okay? Esses três verbos são todos verbos regulares. So, if we have a regular verb, we will work with D, ED, or IED suffixes. Lembra? Se nós temos o passado simples dos verbos regulares, nós iremos trabalhar com os sufixos D, ED ou IED. Alright? You have to remember that. Okay? It's very easy, but you know, can be a little bit tricky if you don't remember the rules, ok? É bem fácil, mas pode ser um pouco confuso se você não lembrar das regras, ok? So, the first verb is the verb like, okay? What happens here is that the verb like ends with an E, ok? O que acontece aqui é que o verbo like termina com E. And, in that case, when the verb ends in E, we just add D. Nesse caso, como o verbo é regular e termina com E, eu vou apenas acrescentar o D. Então, teoricamente, o sufixo D, ele é acrescentado quando o verbo regular termina com a letra E. Combinado? Very good. The next verb is the verb
Okay, do you remember how to pronounce this verb? Prefer. Prefer. Okay? So, yeah, prefer. Okay? So, I told you when we reviewed this subject here about the simple past tense, I told you that we have a specific rule for the regular verbs called consonant, vowel, consonant, CVC. Remember? A gente tem uma regrinha específica aqui, no caso do passado simples dos verbos regulares, que é a chamada consoante, vogal, consoante. Okay? If you look here, looking at the verb, I really can see that we have an F, which is a consonant, an E, which is a vowel, and R, which is also a consonant. So we have consonant, vowel, consonant. But I told you that not all the regular verbs ending with CVC, not in all of them I can apply the CVC rules. Eu disse para vocês que nem em todos os verbos terminados com CVC eu posso aplicar a regra da CVC. Okay? You have to remember that. So, in that case, I will use. Okay? No problem. Nesse caso, eu vou usar. Mas eu quero que vocês lembrem que eu tenho duas ocasiões em que um verbo pode terminar com CVC. Eu vou ter que me basear mais especificamente nessa vogalzinha que está entre as duas últimas consoantes. Se ela for a vogal tônica, se ela for o que nós chamamos de stressed vowel em inglês, eu vou sim usar a regra. É o caso aqui. Como eu leio prefer, aí eu vou sim, né, repetir, tá certo? A última consoante e colocar o ED, preferred, tá bom? Com dois R's. Mas eu disse para vocês, inclusive eu usei esse mesmo verbo, se eu não estou enganado, eu tenho, por exemplo, aqui o verbo open, né? O verbo open, ele é um verbo regular, beleza? Teoricamente, se você olhar para ele, você vai ver, enxergar consoante, vogal, consoante, só que eu não aplico a regra nesse caso. Por quê? Porque a vogal tônica é a letra O. Entendeu? Open. Então aqui eu vou simplesmente colocar o ED. Tá bom? Eu falei para vocês naquela revisão que a gente né, estudou, eu estou só reforçando aqui para vocês. No caso aí do verbo prefer, como ele tem a letra E, a última letra E como a vogal tônica, aí eu vou usar a regra, então fica preferred com dois R's. Combinado? Very good. And the next verb is brush. E o próximo verbo aí é o verbo brush. Esse verbo, galera, ele cai no que nós chamamos de regra geral, né? We don't have any specific rule for a verb ending with H. Nós não temos nenhuma regra especial para um verbo terminado com a letra H, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou usar a chamada regra geral, que é simplesmente acrescentar o quê? O ED. Brush, brushed. Okay? So, again, liked with a D, only a D. Preferred, double R and ED. And brushed with ED in the end. Okay? So the answer is, can you help me? Liked, preferred, and brushed. Letter C. Okay? So the answer here is letter C. Okay? A resposta dessa questão, então, seria a letra C. Tá bom? Então, observando aí, tem alguma coisa que possa confundir? Acho que não, né? Então, os outros aí é bem simples. Você realmente analisando os itens, você vê que, né, a grande maioria aí tem coisinhas que não são nem do passado, propriamente falando. Então, é uma questão realmente bem facinha para você responder. Right? Very good. Vamos lá para o nosso próximo slide. Thank you. Look. The baby, the verb now is the verb to cry. The baby to cry a lot yesterday. The correct past form of the verb in parentheses is. Now we have the verb cry. Okay. The verb cry, let me clean that for you. It's going to be easier for you to understand here. Okay. Now we have a different category of regular verb, which is the verb cry. And I am going to write here a different verb just to compare them for you. Okay? Look, we have two verbs, two regular verbs, both ending with Y.
Nós temos dois verbos regulares, ambos terminando com Y, com Y. Okay? But if you look a little bit closer to these two verbs, you will notice that this one has a consonant before the Y, and this one has a vowel before the Y. Se você olhar mais atentamente para esses dois verbos, você vai perceber que esse antes do Y tem uma consoante, e esse antes do Y tem uma vogal. And we have two different ways of writing the past form with a verb ending in Y. Nós temos dois modos, duas diferentes formas de formar o passado de verbos terminados com Y. Do you remember them? Do you remember the rules? In that case, I will only add ed. Nesse caso, quando eu tenho um Y antecedido de vogal, eu vou apenas acrescentar ed. Okay? But in that case, which is the case of the test, e nesse caso, que é o caso da prova, eu tenho um verbo que termina com Y precedido de consoante. And I told you many times last week that in that case, I have to replace the Y by IED. Nesse caso, eu tenho que substituir o Y por IED. Alright? So, when should I replace the Y by IED? When the verb ends with Y and before the Y we have a consonant, ok? Quando que eu devo substituir o Y por IED? Quando o verbo termina com Y e antes dele eu tenho uma consoante. Aí eu vou tirar o Y e acrescentar o IED. Ok? Did you get it? Deu para entender, galera? So the answer is letter C. Again, letter C. The baby cried a lot yesterday. The correct past form is cried with IED. Well, let me ask you something here. In this sentence here, which words tell me that the sentence is in the simple past tense? Come on. I'm gonna ask you now. You asked me the last question was for me, and now the question is for you. Qual palavra ou quais palavras da frase The baby cried a lot yesterday indicam que essa frase está no passado, galera? E aí? Se fizer a pergunta para cá, eu estou devolvendo a pergunta agora. Vamos lá. Throwing back to you. Enquanto eu apago aqui, vocês respondem para mim. Vamos lá. Okay, yesterday. All right. Interesting. There's Sorry? another one. Okay. Let's see if you get it. Okay. Yesterday, perfect. Yesterday is one of the answers, of course. The adverb, remember, talks about the past. We have a different one here, which is something that we cannot forget to use in the sentence. We will never forget to use it. We can't forget. Come on, guys. This is the easiest one. Essa é a mais fácil de todas. Yesterday é uma palavra que nós podemos ou não usar. Beleza, advérbio. Mas qual é a palavra da frase que não pode deixar de ser usada? E ela vai me dizer que a frase está no passado. That is the main verb. Main yes, verb. Right. Okay, congratulations. The main verb. So again, the main verb and the adverb. De novo, o próprio verbo principal e o advérbio são palavras que indicam o passado. Só para reforçar bem aí, né, para vocês. Very good. Vamos para a próxima, por favor. Próximo slide. Okay. Again, we have a question about vocabulary from the text, okay, from the book, actually, sorry. So, they were beautiful on their arms last week. So, if you see in the picture, you can see something on the wrist of a person. Você pode ver algumas coisas no pulso, né, das pessoas aí, okay? So, they were beautiful bracelets, denim, fabric, necklaces or ties. Which is the right answer? Can you tell me? A resposta correta seria? Bracelets. Letter A, ok? Então, braceletes, né? Então, é uma coisa bem fácil a gente lembrar até no português. Many words in English, they
they have Latin origins, okay? So it's sometimes it's easier for us to try to understand them because we have the Latin basis here in Portuguese language. Muitas palavras no inglês também têm uma origenzinha, um pezinho lá no latim, há muito tempo atrás, que são derivadas, né, de outras línguas. Então, às vezes, fica fácil também para a gente, né, entender essas palavras, porque nós temos a língua portuguesa, uma língua neolatina, como todo mundo sabe. Ok? So, bracelets vem de braceletes, lembra braço, né? Enfim, para a gente fica até mais fácil do que para eles entenderem essa palavra. Ok? Good. So, they wore beautiful bracelets on their arms last week. Letter A. Vamos lá para a próxima. Ok. Now, getting back to the grammar. How did women their hair in ancient Greece? Good. They placed fresh flowers in their hair. Okay, so we have a question. Okay, we have a question. Nós temos aqui nesse caso uma pergunta. Okay, so if you can notice, I also use the auxiliary verb did when I ask things in the past tense. Se você perceber, eu também uso o verbo auxiliar did quando eu faço perguntas usando o passado simples. Okay, so in the same way I use did in the negative form and the main verb must be written in the base form, I am also going to write the main verb on its base form when I ask something in the simple past tense. Okay? Did you get it? Então, da mesma forma que eu uso o verbo auxiliar na forma negativa e o verbo principal tem que ser escrito numa sua forma base, né? O que nós chamamos aqui de forma normal, né? Que é o infinitivo, nós também temos que usar o mesmo raciocínio na pergunta. Se eu pergunto algo no passado simples, eu também utilizo o did, que é o verbo auxiliar. Consequentemente, a presença do did exige que o verbo principal seja escrito no seu infinitivo. Bare infinitive, que é infinitivo sem o to. So, the right answer for this question is, how did women decorate, letter B, how did women decorate their hair in ancient Greece? They placed fresh flowers in their hair. Então, a resposta seria a letra B, decorate. Aí eu chamo a atenção para a palavra, ó, muda, né? Women. Women, que é o plural da palavra woman, né? Woman, women. Woman, women. Muda a letra para formar o plural e também muda a pronúncia, tá bom? A letra também muda no caso do homem, né? A, man com A é o singular e man com E é o plural. Professor, tem diferença de pronúncia? Tem. Bem sutil, mas tem. A diferença, na verdade, não é muito pronúncia, é o tempo que você leva para pronunciar esse fonemazinho N. No A, a pronúncia é man. No E, a pronúncia é man. Você alonga um pouco o tempo de pronúncia do E. Fica um pouco imperceptível para quem não está muito acostumado. Mas para o nativo, né, para a pessoa que está acostumada, ela acaba percebendo se você falar man ou man. Man ou man. Fica um pouco diferente, dá para a gente perceber. Beleza? Só com o tempo que a gente consegue entender essas coisinhas, tá? Vamos lá. Então, a resposta seria a letra B de bola. Próxima pergunta, tem outra? Pronto, acabou aí, né? All right, people. So, this was the test. Essa foi a prova de vocês, vocês fizeram semana passada. Não foi uma prova difícil, né? Foi uma prova bem legal de fazer, bem tranquila. No entanto, foi uma prova onde foi cobrado toda a matéria que nós estudamos, inclusive a parte de vocabulário. Again, just reinforce for you to highlight, you should study everything when we review. Vocês devem realmente estudar tudo quando nós revisamos para a prova. Okay? So if you could see, everything we studied here was on the test. Tudo que nós estudamos aqui, e nós revisamos aqui, estava na prova de vocês. And if you did the right work, you get the best grades, I am pretty sure about it. Se você fez o trabalho correto, estudar, você com certeza deve ter conseguido as melhores notas. Ok? Very good. Então, olha só. Está terminando essa aula, né, finalizando essa aula. Eu vou só dar aqui uma noçãozinha do que é que nós vamos estudar
né, que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Depois do nosso intervalozinho aí no meio dessas duas aulas. Então, vocês já podem ir agora, já pegando o livro de vocês, né? O livro que eu falo é o livro do estudante, the student book, ok? The surfing guy one, ok? Very good, the big one. Então, vocês já podem ir pegando o livro de vocês, que é o livro do estudante, tá? O livro grande, né, que a gente costuma falar aqui, que é aquele livro da capa azul, tá certo? Não é o fininho, tá? Não é o grammar book, a gente não vai usar ele por enquanto, é o livro maior, tá bom? E já podem ir abrindo aí lá na página número 108, tá? Que é a páginazinha que nós vamos começar estudando hoje, tá certo? Então, só para vocês ficarem, né, antenados aí, lembrando o que é que nós temos estudado nessa unidade que nós estamos agora, tá certo? Que é a unidade 5. Então, olha só, deixa eu só voltar aqui para a página. De repente, vocês quiserem também ir para lá. Deixa eu abrir aqui. Unidade 6, tá, pessoal? Desculpa. A gente vem estudando essa unidade 6, Mix and Match. Mix and Match, né? A gente teve uma parada aí de uma semana passada, estudando um outro assunto, que é o assunto da prova. Então, só para recapitular. Então, lá na página número 92, vocês vão ter, né, a figurinha. O meu é menorzinho, porque é o livro do professor, tá? Vocês vão ter essa figurinha. Lembra? Do Cookie Monster, né? Então, a gente vem estudando Mix and Match, que é o quê? Que é pegar, criar novas coisas a partir de coisas já existentes, né? So, we could see that we can use this concept with artwork, with music, with food, with anything you want. A gente pode usar esse conceito, né, de mix and match, mash up, com qualquer coisa praticamente que você quiser. Usa-se com obras de arte, usa-se com música, né, os chamados DJs usam muito músicas que já existem para criar novas músicas, misturando ritmos, né, misturando batidas, e inclusive misturando muitas músicas diferentes. A gente viu que tem artistas que misturam 15, 16, 17 músicas diferentes para formar uma só, né, o trabalho do DJ. E a gente vem estudando essa parte do mix and match, né? Mix and match, sorry, que é misturar e, né, misturar e blend, né, e, enfim, misturar tudo. E aqui nessa parte da página 108, que nós vamos estudar daqui a pouco, a gente vai estudar uma parte que é Express Yourself, que é você se expressar. Como você pode usar essa técnica de mash up para expressar o que você tem dentro de você, né? Digamos assim, o seu lado artístico, por assim dizer, tá bom? Então, mantenha o livro aí aberto na página 108, que daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, nós voltaremos e começaremos aqui a partir dessa página 108 do livro de vocês. Ok? So, have a break, drink some water, have a little snack, and we will be back here in 10 minutes. Okay? See you there.